Fala pessoal, tudo bem? De volta aqui no canal com mais um vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai dar continuidade aqui na nossa série de produtividade no Excel. É uma série onde a gente busca aqui trazer recursos ali, funções, fórmulas que às vezes é pouco conhecido pela galera no dia a dia e que pode trazer efetivamente mais produtividade, você fazer algo mais rápido, mais fácil, ok? E hoje a gente vai falar aqui como padronizar dados no Excel através da função texto. Então a gente tem alguns exemplos aqui, ó. Aqui a gente tem CEP, tem o telefone, tem o CPF e tem o CNPJ. Todos eles estão aqui, né, num formato ali de dados contínuos. Então a gente vai padronizar cada um deles. Aqui é o formato que a gente vai fazer para o CEP, aqui para o telefone, aqui para o CPF e aqui para o CNPJ. Beleza? E a gente vai explicar para vocês aqui passo a passo como a gente vai utilizar a função texto para definir esses padrões, ok? Só antes, não deixe de curtir, de compartilhar o vídeo, isso ajuda bastante a gente aqui no canal. E claro, se inscrever para acompanhar os próximos vídeos, beleza? Bom, então vamos lá, sem enrolação, vamos começar aqui pelo CEP. Ah tá, só antes, ó, eu já defini aqui através da função numCharact. Você vai colocar aqui a função numCharact, vai selecionar uma célula aqui. Nesse caso, eu estou selecionando a primeira célula do CEP. Nesse caso aqui, do telefone. Para a gente definir quantos caracteres tem cada informação. Por exemplo, um CEP tem 8 caracteres. Um telefone, nesse caso aqui, tem 11. O CPF também tem 11. E o CNPJ tem 14 caracteres. Isso vai ser importante aqui na função texto, tá? Então, por isso que eu já deixei aqui para a gente poder executar a função agora, beleza? Bom, então vamos lá. Vamos começar aqui com o CEP, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai colocar igual texto. Ela tem dois argumentos, né? O primeiro, o valor, ou seja, o que você quer ali formatar, qual o item que você quer aplicar essa função texto ali para definir algum padrão. Eu vou vir aqui, ó, o valor é essa célula aqui. Eu quero formatar essa informação aqui, da C9, que é o CEP aqui da Maria. Claro, dados fictícios, né? Então, eu vou aqui, ponto e vírgula. Qual que é o outro argumento dele? É o formato do texto, ou seja, como que você quer padronizar isso daqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, aspas dupla. Para cada caractere que eu tenho aqui, eu preciso colocar um zero. Como eu sei que tem 8 caracteres, eu vou colocar uma sequência de 8 zeros aqui. Então, eu vou lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou fechar a aspas dupla, vou fechar o parêntese. Olha o que ele vai me trazer. A mesma informação. Aí, por exemplo, vamos supor que eu quisesse adicionar um zero em cada CEP. Isso não existe, tá? Mas vamos lá. Se eu quisesse adicionar um zero, se eu coloco mais um zero aqui, ao invés dos 8, eu coloco 9 zeros aqui, olha o que ele vai fazer. Ele vai trazer o CEP que está aqui sempre com um zero antes. Se eu arrastar isso aqui, ó, perceba que todos os CEPs ele adicionou um zero antes. Então, por isso que é importante saber a quantidade exata de caracteres, para você não colocar um a mais ali, a não ser que seja a sua intenção. De repente, você vai criar um código e você tem 2 caracteres só, sei lá, 22, 23, e você quer colocar 2 zeros antes. O padrão do código são 4 caracteres. Então, é para isso que serve, tá? Essa questão da quantidade de caracteres aqui. Nesse caso, eu só quero padronizar mesmo, né? O formato aqui, eu não vou colocar um caractere a mais. Então, eu vou tirar um desses zeros aqui e vai ficar aqui os 8 zeros. Beleza? E com isso, claramente, ele vai trazer a mesma informação. Por quê? Ó? Eu não coloquei esse traço aqui para poder separar os 5 primeiros caracteres dos 3 últimos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na fórmula de novo, ó, e vou aqui, ó, antes dos 3 últimos, vou colocar um traço. Pronto, ó. Agora sim, ó, ele já separou para mim. Então, eu posso vir aqui e arrastar. Pronto, está padronizado o meu CEP já. Então, o CEP é bem simples, ok? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa aqui no telefone. Então, vamos lá. Igual, texto. O valor que eu quero formatar, né? A informação é essa daqui. Formato texto. Aí, perceba que esse aqui são 11 caracteres. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou digitar aqui, né? 11 zeros. Fechar o aspas. Fechar o parêntese. Ele vai trazer a mesma informação. Agora, o que eu vou fazer? Essa padronização aqui, ó. Colocar o DDD entre parênteses. Depois, o número 9, eu vou espaçar dos outros itens. Colocar um traço entre eles. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó. Nos 2 primeiros zeros, eu vou adicionar o parêntese. Abrir, fechei aqui. Vou dar um espaço.
eu quero separar o 9 do resto dos números. Então eu venho aqui nesse 0, que seria o 9, né? O terceiro número aqui, o terceiro caractere, dou mais um espaço. E quero separar esses 8 números aqui, ó, com um traço entre os 4 primeiros e os 4 últimos. Então eu venho aqui, ó, e coloco um traço entre eles. Enter, pronto. Ó. Consegui já padronizar no formato que eu queria. Agora eu posso vir aqui e arrastar. Pronto, ó. Então já estão todos os telefones aí padronizados. Agora a gente vai fazer o CPF, ok? Então vamos lá. Mesma coisa, ó, igual texto. Cliquei aqui no valor que eu quero formatar, ponto e vírgula. Esse aqui também são 11, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fecho aspas, fecho parêntese. Pronto, ele trouxe aqui o formato contínuo para mim, ok? Eu preciso agora fazer essa separação. Depois dos 3 primeiros, colocar um ponto, depois mais um ponto e, por último, um traço separando os 2 últimos. Então, vamos lá? Então, depois dos 3 primeiros, eu venho aqui e coloco um ponto, conto mais 3, outro ponto, e antes dos 2 últimos eu coloco o traço. Olha o que vai acontecer. Não vai funcionar. Tá vendo? Ele não padronizou igual de cima. Por mais que eu tenha colocado aqui ó, o primeiro ponto somente depois de 3 zeros, 3 caracteres, onde ele colocou? Porque quando você vai formatar com a função texto, sempre que você colocar o ponto, você tem que fazer uma informação antes, você tem que colocar um separador nele. Vou explicar para vocês. É o seguinte, ó, vou habilitar aqui a fórmula, o ponto está aqui. O que acontece? Toda vez que você vai formatar com texto e você coloca o ponto, ele entende isso aqui como um número. Então ele vai, automaticamente o Excel vai montar isso um número. Então por isso que ele vai reorganizar na ordem que ele acha correto. E não na ordem que você definiu aqui. Então o que a gente vai fazer? Ó? Toda vez que a gente for separar algum item com a função texto com ponto, a gente tem que colocar a barra invertida, ok? A gente precisa informar aqui a barra invertida para que o Excel cumpra exatamente a padronização que a gente quer, que é no caso o ponto aqui, ó. Então antes do ponto a gente vai colocar a barra invertida aqui, depois desse outro ponto a gente vai colocar de novo a barra invertida e depois desse último também. Então pronto, eu vou apertar o Enter agora. Aí, ó, agora sim, ó, ele padronizou certinho. Os 3 primeiros caracteres, ponto, mais 3, vem o ponto, mais 3 e tracinho, ele vem os últimos 2 caracteres. Se eu arrastar aqui agora, tudo certo. Tá vendo? Você vê, perceba que aqui a gente não precisou usar a barra invertida, porque a gente não usou nenhum separador de dados aqui dos números um ponto. Aqui foi traço, aqui foi espaço, aqui foi parêntese, aqui foi só o traço. Aqui no CPF, como a gente está usando ponto, aí sim a gente tem que colocar a barra invertida. A mesma coisa vai acontecer aqui no CNPJ, tá? Então vamos lá. Igual texto. Seleciono aqui o dado que eu quero formatar, né? Padronizar. Ponto e vírgula. Abro aspas dupla e vou colocar aqui, ó. Aqui nesse caso são 14, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vou fechar aspas duplas, vou fechar aqui o parêntese. Pronto, ele trouxe o número aqui de forma contínua. Agora a gente precisa padronizar. Então vamos aqui, ó, dar 2 cliques. Então vamos aqui, ó. O padrão é, depois de 2 números, eu venho aqui, ponho um ponto. Porém, antes do ponto, lembra? Tenho que colocar a barra invertida. Aí depois, ó, ele tem mais 3 números e coloco o ponto novamente. Então, 1, 2, 3, vou colocar o ponto, mas antes eu vou colocar a barra invertida. Depois, ele tem mais 3 aqui, ó. 1, 2, 3, só que aqui não é o ponto, aqui é a barra mesmo, né? Mesmo assim, eu vou colocar a barra invertida e a barra normal, ok? Aí ele tem mais 4 caracteres e vem o traço. 1, 2, 3, 4. Venho aqui e ponho o traço. Vou aqui apertar o Enter. Aí, ó, ele padronizou para mim, ó. Os 2 primeiros itens, os 2 primeiros números, depois 2 sequências de 3, barra, os 4 itens, tracinho, os 2 últimos dígitos do CNPJ. Se eu vier aqui e arrastar, aí, ó, tudo certo, tudo padronizado, ok? Então, essa é a diferença quando você vai fazer ali alguma padronização, onde você tem que colocar o ponto no formato, você tem que colocar essa barra invertida antes, tá?
para ele poder funcionar. Se você não colocar a barra invertida, ele não vai padronizar. Agora, se você vai padronizar e não usa o ponto nesse formato, usa só traço, espaço, parênteses ou outro caractere, é tranquilo, você pode simplesmente ir definindo como a gente fez aqui, beleza? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de curtir e compartilhar, isso ajuda bastante a gente aqui no canal. E comenta aqui se vocês faziam essa padronização usando a função texto ou se vocês faziam ela através do formatar células, beleza? Então, não deixa de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.